Muito bom dia a todos e a todas. Com grande satisfação que abrimos aqui o nosso curso A Previdência do Futuro. Inicialmente, agradecendo ao apoio recebido da Escola de Servidores da Justiça Federal de São Paulo, da ABRAP, Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, aqui representada pelo Dr. Devanir Silva, muito nos honra com sua presença, da Caixa Econômica Federal, aqui representada pelo senhor Gilson Souza dos Anjos, muito obrigado, senhor Gilson, e do Banco Itaú, apoios indispensáveis para a realização do evento. Eu informo que o curso está sendo transmitido por videoconferência para as subseções judiciárias São Paulo e Mato Grosso do Sul, e, com muita satisfação, apresento aqui a primeira palestrante, desembargadora federal Marisa Santos, eminente desembargadora e nossa querida amiga. Doutora Marisa tem um vasto currículo e muita experiência na área previdenciária, diversos livros publicados nessa área, dentre os quais o princípio da seletividade das prestações de Seguridade Social, obras sobre juizados especiais cíveis e criminais, federais e estaduais, e o famoso direito previdenciário esquematizado. Passo a palavra e agradeço muito a aceitação do convite para a doutora Marisa. Bom dia a todos. Bom dia, doutor Otávio, doutor Devanir, Omar, meu doutor Omar, mas a gente é amigo há tanto tempo, doutor Gilson, os colegas que estão aqui nos vendo, que eu enxergo daqui, Paulo Sérgio e Rodrigo Zacarias, senhores advogados, vejo alguns advogados aqui que também conheço há bastante tempo, e os servidores do tribunal. Fico muito contente de poder dar minha colaboração hoje, muito grata ao Otávio, à EMAG, à JUFESP, enfim, a todos que participam desse evento. Muito honrada de estar aqui. A minha vida está por conta da reforma da Previdência, já tem uns 15 dias, mais ou menos, eu só trato desse assunto em prejuízo de outras coisas, infelizmente. E quanto mais eu estudo, né, mais aflita eu fico. Já tive umas crises de ansiedade por conta disso, porque está difícil de entender, não está sendo fácil assimilar tantas regras. E, na minha história de vida, né, tem uma retaguarda, um passado, né, melhor dizendo, que é de sustos com relação à Previdência Social, porque eu estou na Justiça Federal, estou na magistratura, desde 1988, antes da Constituição, que chegou em outubro, eu tomei posse em fevereiro. Então, eu passei pela nova Constituição, de 88, por todas as emendas constitucionais, né, depois, pela emenda 20, pela emenda 41, pela emenda 47, estamos aqui agora com a emenda 103. E olhando, voltando o filme para trás, é assustador olhar tudo que a gente já fez, já passou, por conta de tantas reformas, de tantas normas que foram mudando. Porque, além das emendas, vieram as leis ordinárias, as instruções normativas, os regulamentos, e a gente teve que aprender a trabalhar com tudo isso. E agora vem algo avassalador que muda bastante as regras do sistema. Aqui todos vão falar, né, dos pontos da reforma, e para mim me coube levantar algumas questões que seriam relativas à repercussão que essa reforma vai trazer no trabalho do Poder Judiciário. Eu posso garantir para vocês que não será pouco. E se hoje nós já temos muitos processos, nós teremos muito mais daqui para frente em matéria previdenciária. A primeira questão importante é a da competência delegada, que veio dentro da Emenda Constitucional 113. Na redação, eu disse aqui redação atual, mas me perdoem, acho que na redação antiga do 109, parágrafo 3º, seriam processadas, né, julgadas na Justiça Estadual, no foro do domicílio do segurado beneficiário, as causas em que fossem parte
instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não fosse sede de vara federal, e a lei poderia permitir outras hipóteses. Com a emenda 103, a coisa mudou um pouco, porque antes o que era uma afirmação serão processadas na Justiça Estadual, passou a ser uma possibilidade. Então, a lei poderá autorizar que as causas de competência da Justiça Federal, em que forem parte instituição de previdência social e segurado, possam ser processadas na Justiça Estadual. Então, o que era antes uma determinação passou a ser uma opção legislativa, né? Mas, antes que a emenda fosse votada, fosse aprovada, nós tivemos a Lei 13.876, que é de setembro, a nossa emenda 103 é de novembro, a lei é de setembro. E foi uma lei que tratou de honorários periciais, tal, e, no meio disso, ela alterou a Lei 5.010, que é a Lei Orgânica da Justiça Federal, para dispor sobre a competência delegada. E ela alterou, então, a 5.010, e ela vale já a partir de 1º de janeiro de 2020. E aí, no que ela alterou? Ela alterou para dizer que a competência fica delegada à Justiça Estadual quando a comarca do domicílio do segurado estiver localizada a mais de 70 quilômetros do município sede da vara. Então, num raio de 70 quilômetros de uma vara federal, a competência é da vara federal, mesmo que a comarca, mesmo que ele esteja dentro de uma outra comarca. Agora, passou dos 70 quilômetros, pode ser ajuizado na Justiça Estadual. Aí a pergunta seria, né, era até a semana passada, mas como é que nós vamos medir isso, esses 70 quilômetros, né? Dependendo da régua, pode dar 71, 72, ou 69, 68, depende. Aí ficou dito que caberia aos tribunais regionais federais indicar, no respectivo ato, quais seriam essas comarcas que estariam abrangidas por esse critério. Aí o STJ, o Conselho da Justiça Federal, está baixando a resolução, não sei se ela já tem número, porque eu procurei, mas não achei, porque ela não tinha número até esses dias. E ela deu aos tribunais regionais federais, né, a determinação de que essa questão seja decidida até 15 de dezembro, agora. Temos menos de um mês. E até lá fica inalterada, então, até 1º de janeiro fica inalterada a competência. Como é que vai ser a régua? Os critérios, então, vão ser onde? A distância entre o centro urbano do município sede da comarca do Estado, do domicílio e o centro urbano do município sede da Justiça Federal. Essa vai ser a régua. Então, eu não vou pegar o domicílio do autor, eu vou pegar a sede da comarca onde ele está domiciliado e ver se dista 70 quilômetros. Aí, essas distâncias vão ser observadas conforme indicado na tabela de distâncias do IBGE. E, se não houver uma indicação daquela cidade específica, é possível utilizar outra ferramenta. Como a gente está falando de distância, deve ser o metro, né? Não sei bem como é que vai ser. Mas, enfim, é isso. Então, isso já tem um impacto para nós a partir de 1º de janeiro. Porque uma grande parte de ações que eram ajuizadas no Estado passarão a ser ajuizadas na Justiça Federal. Para o tribunal, para os tribunais, né, regionais federais, não há um grande impacto, acho que não há impacto nenhum. Por quê? Porque viria para os tribunais de qualquer forma, né, em recurso. Mas, para as varas federais, isso pode representar alguma dificuldade. E a gente tem, no momento, uma súmula, que é a súmula 689 do Supremo,
que diz que o segurado pode ajuizar a ação contra o INSS no Juízo Federal do seu domicílio, das varas federais do Estado-membro, e aí tem a competência delegada. Com todas essas mudanças, com a vinda do processo eletrônico, com tudo isso, que a interiorização da Justiça Federal, levantou-se uma questão aqui na terceira região, que vem sendo trazida ao tribunal, que seria essa possibilidade de escolha pelo ajuizamento, né, entre varas federais, a vara federal do domicílio do segurado ou a vara da capital. Então, está se levantando que, hoje em dia, essa possibilidade de ajuizar as ações na capital para quem está no interior não favorece ninguém. Por quê? Porque o processo é eletrônico. Então, já não haveria muito sentido nisso. E essa questão vai aparecer, né, agora, com mais razão, né, com essa mudança da Constituição. Aqui no tribunal, a questão não é unânime, a terceira sessão já decidiu nos dois sentidos, mas nos dois casos foi por maioria, que pode ajuizar na capital ou pode ajuizar no interior, e que não pode, que não há uma escolha. Bem, uma outra questão que vai nos dar muito trabalho, ela já dá trabalho, mas ela vai se complicar muito, é a produção de provas dentro desses processos. A gente vai ter uma série de regras que, ao longo do tempo, foram modificadas e que tratam da prova, da produção da prova. Prova de tempo de serviço, prova de tempo de contribuição, prova de tempos especiais. Só na prova de tempos especiais a gente sabe a quantidade de possibilidades que nós temos, né? A gente tem, por categoria profissional, no momento, depois a gente tem SB 40, DSS 8030, laudos, enfim, e por aí vai. E agora um endurecimento com relação à aposentadoria especial e acaba, né, a possibilidade de converter tempo especial em comum para atividades exercidas a partir da emenda. Isso? Então, nós vamos ter um monte de situações, assim, desculpem, várias situações que vão exigir de nós um aprofundamento, e eu temo muito por isso. Nós devemos ter algumas estratégias de atuação para poder identificar as situações dentro dos processos. Nós temos no Judiciário que estar preparados para isso, estudar, e o problema não vai chegar daqui a 10 anos, ele vai chegar já. Nós temos que nos preparar agora para identificar essas situações. E vocês, não sei se notaram isso, mas quem trabalha, os servidores estão aqui, os juízes sabem disso. Nós estamos sempre lidando, no direito previdenciário, com uma regra de transição. Então, a gente tem regra de transição da legislação anterior a 88 para pós-88, da Lei 8.213, depois veio a lei, depois veio a emenda, aí tem a transição disso para rural, para urbano, depois veio a emenda de 98, a gente tem a transição, agora, bom, enfim, a gente está cheio de regras de transição, por quê? Porque a gente nunca cumpriu nesse período, desde que a Previdência Social se instalou, da forma como ela é hoje, nós não cumprimos 30 anos entre uma legislação e outra, para poder aposentar alguém numa regra permanente. A gente está sempre numa regra de transição. Então, nós vamos ter mais regras de transição agora. E elas não são poucas, elas são muitas. Só para aquela antiga aposentadoria por tempo de contribuição, que agora é a aposentadoria voluntária com requisitos cumulativos, né, nós temos 4 situações. 4. Para a aposentadoria por idade, que acaba para o trabalhador urbano, só vai ficar para o trabalhador rural, a gente tem uma regra de transição também. A gente tem formas de cálculos que foram sendo
modificadas, e que isso, para nós, é um estrago, né? Dentro do processo, dentro do Poder Judiciário. Por quê? Porque a gente precisa ter a contadoria habilitada para fazer cálculo. E como é que ela vai ser habilitada para fazer cálculo? Ela precisa conhecer a regra. Quem vai ensinar a regra para eles? Alguém que conheça. E como é que o sistema vai operar isso? Como é que esses cálculos vão ser feitos? Então, eu, cada vez que penso nessas coisas, vou ficando mais aflita, porque é uma providência para já, isso vai começar a acontecer. Já tem gente que está na regra de transição, porque faltava 3 dias, 4 dias para cumprir os requisitos quando a emenda veio. Está numa regra de transição. Que pode ser terrível, né? Dependendo da situação, tem idade, não tem tempo, não tem idade, tem pedágio, não sei o quê, pontos, fator previdenciário, tem várias regras que têm que ser respeitadas. Então, eu acho que é a hora de todo mundo ficar esperto e começar a estudar cálculo, né? Cálculos. Bem, nós temos uma lei, essa lei que entrou em vigor antes, a mesma lei que fala da competência dos 70 quilômetros, né, que mudou os honorários periciais, que esse é um outro problema que a gente tem. Então, o que ela dispõe? Que até 2 anos a contar da vigência da lei, que é 23 de setembro, então, até 23 de setembro de 2021, o Poder Executivo vai pagar todas as perícias que estavam feitas, que já estão feitas nos processos previdenciários, e as que serão feitas até 2023. E, depois disso, o Poder Executivo só vai pagar as perícias feitas nos processos previdenciários, certo? Depois disso, o Poder Executivo vai pagar uma perícia médica por processo. Então, aqueles processos em que, de benefício por incapacidade, em que o segurado faz um check-up, certo? Vai para o ortopedista, ele fala, não, do ponto de vista ortopédico, ele não tem nada. Talvez seja neurológico. Aí manda para o neurologista, aí o neurologista que não é lá, talvez seja reumatológico, aí vai para o reumatologista, e a gente vai pagando essa experiência. A gente, poder público, vai pagando a perícia. Isso não vai mais poder acontecer. Vejam como essa regra de prova vai ser extremamente complicada. Eu não posso mais estender essa prova. A petição inicial, a parte vai ter que dizer, o meu problema é ortopédico, porque você vai ter uma perícia. Mas e se não ficar esclarecido? Bom, aí a exceção, as exceções serão determinadas pelas instâncias superiores do Poder Judiciário. Ou seja, a gente vai criar um procedimento burocrático dentro do processo judicial para saber se eu posso fazer mais uma perícia. Bem, então, já é assustador, né? Se eu parasse aqui, já seria assustador, porque isso, a quantidade de processos de benefício por incapacidade que nós temos é muito grande. Muito grande. Mas nós também temos uma grande modificação nos benefícios por incapacidade. Bem, então, nós temos as regras de transição antigas para estudar, as regras de transição da emenda 103, das antigas, nós temos todas essas aí, que eu já me referi. A emenda 103 trouxe regras de transição também para o cálculo, não só nos requisitos, mas no cálculo também dos benefícios, tanto para o regime geral quanto para o regime próprio. Aquele salário de benefício que a gente calculava, era a média aritmética simples dos 80% maiores, né, irmão? Esse é o cálculo que a gente ainda está fazendo, né? Agora o pessoal vai começar a entrar com as ações, tem que ajustar o sistema de cálculo, agora é 100%. Então, esse salário de benefício, que era a média aritmética simples dos 80% maiores, passou a ser a média aritmética simples de 100% de todos os salários. Então, não descarta mais os 20% menores. E
nós ainda vamos aplicar as regras de transição por muito tempo, né? Eu acho que a gente sempre vai aplicar a regra de transição, porque isso não vai durar 30 anos, 35, nada disso. Mas... Não vai. Então, aqueles 20% não serão mais descartados. Então, a gente faz a média de tudo agora. E começamos de julho de 94, como nós já partimos hoje, né? O PBC é julho de 94 para frente, ou posterior, se começou a contribuir depois. Aqui já tem um grande problema, porque há um achatamento. Se eu fazia a média dos 80% maiores, agora eu faço a média de tudo, nós vamos começar a verificar nos processos o seguinte problema. Eu não sei como os advogados conseguem trabalhar com planejamento previdenciário num país que tem regras dessa forma. Como é que o segurado planeja, né, a sua vida previdenciária? Então, isso me foi dito por advogados, né? A gente a dizer ao cliente que vamos assim, você começa a sua vida, começo de vida, né? Trabalho. Só você recolhe aí um tempo sobre um salário mínimo, porque depois você vai descartar isso aí, esses 20%, e vai usar só os 80%. Agora não, agora ele chega para o cliente e fala assim, não vai ser mais assim. Então, nós já vamos ter aqui o primeiro problema. Se o segurado não quiser passar por isso, olha como a coisa vai ficando difícil. Eu não quero ter essa redução. Então, aqueles 20% que ele descartou, porque eram de contribuições sobre valores menores, ele pode descartar, mas ele tem que trabalhar mais aquele período para contribuir sobre valores maiores, para ele poder, nos 100% depois, ele desconsiderar esses, senão vai ser tudo considerado. E esse período retirado aí dos 20%, que embora ele tenha pago, né, aquele 20% que eu digo, mas ele pode fazer qualquer cálculo aí, o período que ele descartar, ele não vai servir para nada para ele. Embora ele tenha contribuído. Não vai servir para nada. Descartou, perdeu. Não vai emitir certidão de tempo de contribuição, nada disso. E o auxílio-doença? Agora eu quero ver o que é que a gente vai... comer um pedaço aqui da minha redação. O que nós vamos fazer com isso? O auxílio-doença vai ser maior que a aposentadoria por invalidez? Eu, quando vi esses primeiros comentários, achei que quem estava falando estava equivocado. Por quê? A emenda diz que o salário de benefício, de todos os benefícios previdenciários, né, do regime próprio do regime geral, será a média dos 100% para todos, certo? Todos os benefícios previdenciários. Mas aí ela tem disposições específicas sobre a aposentadoria por invalidez, que é 60% da média. 60% da média. Mais 2% por ano que exceder 20 anos, né, de contribuição. É isso, né? Então, antes ele recebia o quê na aposentadoria por invalidez? O salário de benefício era a renda mensal inicial era 100% do salário de benefício, calculado sobre os 80%, a média dos 80%. Okay. Agora, a média se estende para 100%, e eu dou 60% em invalidez. Só será 100% em caso de acidente em serviço, doença profissional e tal. Agora, ninguém falou do auxílio-doença. E o auxílio-doença é 91%, e não se mexeu nele. Então, ninguém mais vai querer se aposentar por invalidez. Então, hoje, todo mundo que está em gozo de auxílio-doença quer se aposentar por invalidez e vem para o judiciário, vai falar, não, mas não, agora eu não quero mais me aposentar. Ou o INSS vai fazer um pente fino e chamar todo mundo que está em auxílio-doença e convidar a se aposentar por invalidez. outra possibilidade, não é difícil. Não, porque o mundo está tão esquisito, né? Eu não sei o que pode ser. E será que virá uma lei nova que vai? Porque tudo isso que eu estou falando pode ser alterado por lei ordinária, porque é o que diz a emenda, né? Qual é a ideia que está por trás disso? Como é que uma cobertura temporária, para uma incapacidade temporária, é maior
do que a incapacidade permanente, definitiva. Qual é a ideia que vocês acham que está por trás disso? A gente está debatendo, né? O que vocês acham que está por trás disso? Posso, Marisa? Sim. Eu acredito, Marisa, que tem muitas questões, uma parte delas emenda, uma parte delas vai mexer por infraconstitucional. Na verdade, a Constituição vai passar a representar muito pouco da Previdência, porque está desconstitucionalizada, razão pela qual o que virá agora, as reformas, fortemente por lei ordinária ou complementar. Nesse caso, precisa ser só lei ordinária. Eles mexem com uma certa facilidade. Eu acho que vai ser isso. Vamos falar, olha, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, o mesmo valor, por exemplo. Legal. E aí a gente vai ter outra regra de transição, né? Para aqueles que ficarem incapacitados a partir da emenda e antes da lei nova. Em relação ao auxílio-doença, a emenda fala em benefícios não programados, que inclui todos os benefícios por incapacidade, né? Numa primeira leitura, é o parágrafo 10 da nova redação do 201, que fala que lei complementar poderá disciplinar a cobertura de benefícios não programados, inclusive os decorrentes de acidente do trabalho, a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. Então talvez o auxílio-doença passe. Eu ouvi um comentário, obrigada aí. Eu ouvi realmente um professor André Bittencourt, falar sobre esse aspecto, mas era um bate-papo dessas lives da internet e tal, e ele estava dizendo exatamente isso. Essa brecha do parágrafo 10, né? Do artigo 201, com a redação da emenda. E há uma história em outros países, inclusive Estados Unidos, em que essas coberturas já vão realmente, não são mais feitas pela Previdência, são feitas por seguros, né? E aí o que acontece? O trabalhador, aqui pensando no empregado, que é mais fácil de entender, ele vai para uma empresa que tem que fazer um seguro, está na lei, para proteger o seu empregado nessa situação. Mas o que acontece na prática? Essa pessoa fica doente, incapacitada, e o empregador não fez o seguro. Então, ele não tem a cobertura previdenciária e também não tem o seguro. Ok, eu quero ver alguém fiscalizar isso. A gente já não fiscaliza o que tem, e o que a gente tem já é muita regra, imaginem mais isso. Então, está me parecendo que talvez seja realmente uma intenção de levar isso para esse lado da cobertura por seguros privados, né? Mas não sei para o trabalhador o que isso vai significar. Acho que para os bancos será bom. Me permite, Marisa, um minutinho? Só recordando, o seguro de acidente de trabalho já foi privado. Isso. Ele deixou de ser privado em 67 no governo militar. É interessante, a estatização do sistema de seguros, ele vem no governo militar Costa e Silva. Isso eu sei porque eu trabalhei no INSS com a lei antiga, né? Infelizmente, o tempo passa. Você é antigo, mas eu sou antigo. Mas é interessante isso, seria uma volta ao sistema privatizado no campo de acidentes do trabalho, mas aqui mais alargado, porque essa previsão já existia desde a emenda 20, agora está mais alargada. Agora são todos os benefícios, né? Inclusive de acidente do trabalho. Tanto que o regime próprio só vai cobrir aposentadorias e pensões, né? Não, a observação é muito coerente. Eu pude acompanhar, porque estive por lá um bom tempo, no Chile, o que aconteceu com o Estado provedor reduzido, né? Então, isso foi criado um mercado, realmente, não só de previdência, mas de seguros também. Pinochet, na época, em 82, deu um aumento generalizado de 10% de salário para todos, e, a partir daí, o Estado saiu completamente de qualquer tipo de proteção. 35 anos depois, a gente viu o que aconteceu. O Estado provedor reduzido, o cidadão não fez a sua poupança, de qualquer natureza, não havia essa fiscalização. Alguém que contribuiu em um determinado momento deixou de contribuir. Então, esse tipo de preocupação existe, né? Eu estava até comentando no cafezinho, a economia, sob o ponto de vista liberal,
ela tem esse aspecto, reduz drasticamente o papel do Estado provedor. E isso é uma preocupação para aqueles que dependem e não têm condição de formar qualquer tipo de poupança previdenciária ou contratar qualquer tipo de seguro. Então, isso é uma preocupação que, para todos nós que militamos, nos deixa assim, muito atentos, né, de uma situação que pode ser realmente transferida aqui para o Brasil. Bem, eu já estou caminhando para o final. Não, imagina. Então, a minha pergunta é, nós estamos preparados para tudo isso, porque tudo isso virá para cá, para o Judiciário, não tenha dúvida. Até porque já há notícias de que os sistemas do INSS não estão preparados para os pedidos que chegarem agora, depois da emenda. Eles não estão para atender. Então, nós já temos um atraso grande e vamos continuar vendo isso crescer. Penso que todos nós, reforço, temos que nos capacitar para isso. Nós temos que... Não dá mais para... Aquele arroz com feijão que a gente tinha, que era no tempo das teses, né, de revisão do IRSM, revisão do teto, revisão não sei o quê, isso tudo está passando. Tem que fazer um arroz birubiru. Agora é um arroz birubiru. Vai ser uma coisa mais difícil mesmo. Misturar um monte de coisa. Eu não sei se não é uma parede esse troço, né? Porque então, isso vai trazer assim para nós, né, vai ser um strike mesmo. Só de pensar nisso. Agora, eu acho que para a advocacia também não vai ser fácil, né? Embora os advogados, para eles se abre um campo maior de trabalho, mas só vai sobreviver quem é bom, porque é muita regra, muita regra. Peço ao tribunal, ao Conselho da Justiça Federal, aos colegas aqui, quem tiver chance de influenciar nisso, que pensem nas contadorias, porque nós precisamos, agora, mais do que nunca, investir nisso, em treinamento para o contador. Mas a gente agora no eletrônico joga tudo lá no... Mas você tem que saber o que joga lá no sistema, como alimenta o sistema. E se eu não conheço a regra, eu vou alimentar o sistema de forma correta. É óbvio isso. Então, nós estamos aqui, assim, na beira do precipício. Eu não quero pular. De jeito nenhum. Então, estou me segurando aqui, querendo que todos se segurem também. Bem, isso era o que eu tinha para falar. Eu só quero, numa consideração final mesmo, agora, dizer que a consideração feita aqui na mesa de que o Estado está se retirando cada vez mais mesmo, né, da proteção social, é óbvio, né? A gente está vendo isso, que o mundo caminha para isso. De todas essas regras aqui, eu penso que o correto de tudo isso foi acabar com a aposentadoria só por tempo de contribuição. Eu acho que o requisito idade e contribuição está correto. Nenhum sistema sobreviveria daquela forma. Por outro lado, eu prejudico quem começou a trabalhar mais cedo, né? Que contribui há mais tempo, que talvez descarte hoje, né, esses períodos do começo da vida trabalhista dele. E acho que o pobre mesmo, aquele da aposentadoria de um salário mínimo, da pensão por morte de um salário mínimo, esse realmente fica bem massacrado. Por quê? Porque muito se está jogando para previdência complementar, para os seguros bancários e tal, mas o nosso pobre brasileiro, ele não consegue nem pagar comida. Como é que ele vai poupar? Como é que ele vai investir? Investir no quê, se você não tem o que investir? O quê? Né? Num país com 13 milhões de desempregados, já passamos desse número, a gente não vê economia realmente, dando sinais reais, né, de que vai crescer. Então, estamos fazendo 1 trilhão, nem conseguimos fazer 1 trilhão, né, com essa reforma. Não vai dar, de modo que isso não vai durar 30 anos, talvez não dure nem 5, dessa forma aqui, logo virão outras e a gente vai ter que se adaptar. Então, só estudando mesmo e rezando, eu ontem vi
uma postagem de alguém no Instagram que está estudando a reforma e disse assim, eu estou igual a Mona Lisa. E aí colocou a Mona Lisa, e a Mona Lisa está descabelada, com a maquiagem escorrendo, né? E é mais ou menos assim que eu vejo que as pessoas que estão estudando estão se sentindo, né? Para os servidores públicos, então, é um arraso mesmo. Mas agradeço a atenção de todos vocês, muito obrigada. Vou continuar aqui assistindo, que eu quero aprender. Tem muita coisa para aprender. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, doutora Marisa. Sempre aprofundando muito o tema. Primeiro, eu queria registrar aqui, que foi uma falha minha, preciso me penitenciar, a presença do caríssimo Omar Chamon, Caríssimo. que ele que acabou me levando para essa história de previdenciário, desde a época do Data Vênia, preparatório para a obra, nos idos de... Nem vou falar com ele. Não entrega desse jeito. Mas já que ele já falou que ele estudou a reforma anterior, a legislação anterior a 67, né, eu posso falar. Mais ou menos isso. Mas é um grande amigo e, principalmente, ele que me ajudou a coordenar esse curso, a pensar nos temas. Enfim, eu queria agradecer de público a ajuda dele. Obrigado. Bom, vamos sistematizar aqui os trabalhos. Como a doutora Marisa permanecerá conosco, acho que podemos passar para a próxima fala, que seria do doutor Roberto de Carvalho Santos, conforme a programação que os senhores têm aí. Ele, por motivo de força maior, não pôde comparecer, a ausência dele está plenamente justificada, então eu combinei com o Omar da gente fazer aqui uma coisa bem informal, um bate-papo sobre a reforma previdenciária, sobre a emenda constitucional 103. A gente, aqui 20 minutos para cada um pouquinho mais, uma coisa, e depois abrimos para perguntas. Perfeito. Fechado. Muito bom. Então, vamos lá. Com a palavra, caríssimo Omar. Eu acho que até poderia, claro, que quero a participação do doutor Devanir, doutor Gilson, Marisa. Perfeito? Também. Né? Não, todos. Pelo amor de Deus. Continuar uma sistemática bem continuar dinâmica, né? Eu pensei em alguns temas, até tinha guardado, até vou pedir para colocar, porque talvez precise de alguma legislação, se a técnica colocar, mas o que eu queria colocar, caríssimo, rapidamente, a gente poderia colocar o seguinte, os principais mudanças, adequação, legalidade, rapidamente. O que você acha? Porque algumas questões tem um problema de adequação e outras de constitucionalidade e legalidade, isso é evidente. Às vezes eu posso não gostar, e aliás eu não gosto de parcelas significativas da emenda, mas se amanhã eu vou aplicar. Aliás, isso é comum. Por quê? Porque não vejo inconstitucionalidade e legalidade no tema. Mas não me agrada. Ou agrada e é inconstitucional, também o contrário. Aí a gente não pode confundir, né? Às vezes, um ativismo exacerbado, eu tenho visto que às vezes a gente confunde um pouco as coisas. Não gosto, portanto, é inconstitucional. Não, não é assim que funciona. Então, rapidamente, alguns temas... tivemos a doutora Marisa... Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Um prazer enorme estar com todos presentes, amigos todos. Doutor Devanir, estou conhecendo. Doutor Gilson, advogados, estudantes, servidores, colegas... doutor Paulo Sérgio, o doutor Zacarias, todos presentes aqui. E nós, rapidamente, um dos temas, talvez, essenciais foi o quê? Idade mínima. Porque encerrou. Na prática, acabou a aposentadoria por tempo de contribuição, que existia em poucos países, e passamos a ter uma mistura, uma mescla de idade mínima e tempo de contribuição, seja para o setor público, entenda-se regime próprio de previdência, seja o regime geral de previdência social, que abrange basicamente o setor privado. A idade mínima para os novos trabalhadores e servidores é 65 anos para o homem, 62 para as mulheres, e 15 anos de contribuição, não é carência, né? Isso é um outro tema interessante, não é tecnicamente, não, né? Exatamente, dá para discutir, pessoalmente não me parece que seja, mas depois vamos ouvir também os colegas, 15 anos de contribuição / carência para as mulheres, 20 anos de contribuição / carência para os homens, reduzidos provavelmente para os homens em 15 anos com a PEC paralela, que é a PEC 133, que está em trâmite no Congresso. Então, aqui a gente podia abrir o primeiro tópico com relação à legalidade. Eu acho que legalidade eu não vejo uma possibilidade de questionar a constitucionalidade, eventualmente de regras de transição.
problema da regra de transição no Brasil é que ela nunca foi considerada inconstitucional. Por quê? Porque para o direito previdenciário, segundo a antiga jurisprudência do Supremo, há uma diferença entre expectativa do direito e direito adquirido. Tecnicamente, se eu não posso ainda implementar, se ainda não implementei todos os requisitos para a concessão do benefício, tecnicamente eu não tenho direito adquirido, eu tenho expectativa de direito. E eu sempre falo para os alunos que se alguém falar que você tem expectativa de direito, agradeça, porque a pessoa está sendo gentil, mas ele está falando que você não tem direito a nada. Então, eu sempre falo isso, e tecnicamente, pela jurisprudência do Supremo tradicional, sempre foi essa. Porém, não sabemos, o Supremo tem mudado, e é natural, existe uma evolução na sociedade e a jurisprudência também caminha. Então, em tese, algumas regras de transição, talvez as mais severas, talvez para servidor, eu acho que poderia esse olhar ser, talvez, vamos dizer assim, flexibilizado. Para as regras, vamos dizer assim, não de transição, eu, pessoalmente, não vejo inconstitucionalidade, até vejo adequação. Tem um problema que a doutora Marisa colocou, que é o problema do pobre. O pobre e... Quando eu falo pobre, estamos dizendo principalmente aquelas pessoas do mercado informal, que como que elas vão conseguir contribuir? Esse é um problema, isso já era um problema, vamos dizer assim. Quem já atua nessa área sabe. Empregada doméstica não consegue aposentar por tempo de contribuição. Acho que eu aposentei uma empregada doméstica por tempo de contribuição na vida. E, obviamente, elas trabalham muito mais que a maioria das pessoas. Começa a trabalhar como menina, mas não tem. A informalidade ela é terrível. E ela tende a ficar pior em face da desregulamentação do mercado de trabalho. É a uberização, é o trabalho intermitente, é a informalidade mesmo, uma terceirização que foi agora exacerbada. Vários dos presentes aqui conhecem direito do trabalho melhor que eu. Sabem que a reforma trabalhista ela não auxilia a formalização, então nós temos um problema nesse sentido. A idade, eu também concordo, doutora Marisa, acho que o Otávio também. O que vocês acham, caríssimos? Não sei, não vejo inconstitucionalidade. Não. A questão da adequação, acho que perfeito. Sim. Era necessário. Perfeito. Eu vou pegar aqui o óculos, porque a gente fica velho. Eu estava falando com um rapaz, Velho com um não, servidor. Antigo, não pode falar velho. Não. Antigo. Eu estou ficando antigo, falei que eu vi o Corinthians ser campeão em 77, então os senhores já imaginam que eu estou um pouco, eu preciso já de óculos para ver. Outro tema que eu acho rapidamente também gostaria de trazer, caríssimo, é o seguinte, até conversava com o doutor Devanir, a questão do financiamento. Para mim, não podiam ter feito só a reforma da Previdência, agora se sair a reforma tributária. Hoje, não tem, a reforma da Previdência, qual foi o foco? O foco foi gasto. Só se falou disso, aliás. Eu tenho certeza que se você perguntar para qualquer pessoa reforma da Previdência, a maioria não sabe nada, mas sabe de 1 trilhão. Até pelo número, né, folclórico, 1 trilhão, 1 trilhão e 200 bi. Então, as pessoas foi muito focado na questão do quê? Redução de custo. Não estou dizendo que não precisa ter isso. A grande questão é, e o financiamento? Ele não vai ter a modificação? Porque com a uberização, caríssimos, eu falo uberização, nada contra o Uber, pelo amor de Deus, mas com novos processos de trabalho, nós vamos ter uma redução na tributação sobre a folha. Eu trocava ideia outro dia com o Uber, todo mundo troca ideia com o Uber, né? É verdade, a gente tem essa característica. E é gostoso mesmo, e aprendemos Taxista, muito, né? Uber. Taxista, Uber, e as pessoas estão abertas normalmente, é muito agradável. E ele me falava, olha, fechou uma empresa de gráfica. Eu trabalhava há muitos anos em empresa de gráfica, um senhor um pouco mais idoso, mas, coitado, ele falou, puxa, trabalhei minha vida inteira lá. Eu falei, por que fechou? Ele foi ingênuo. Ele falou, porque agora quem é que vai querer imprimir? Não imprime mais nada. As pessoas mandam por e-mail, por a tecnologia acabou com a empresa e com o meu emprego. E eu falei, puxa, senhor, quantas horas trabalha? Um senhor mais velho que eu, 12 horas por dia para tentar tirar um valor mínimo, ele me falava o seguinte, bom, estamos aí e tal, tudo bem, só que eu fiquei pensando, quanto que sobre a riqueza, salário, remuneração, havia de tributação que entrava no caixa? Aproximadamente 35%, que é 20% da parte daquela empresa, tinha seguro de acidente de trabalho, como era indústria, devia ser 3%, gráfica é provável até que tivesse contribuição para aposentadoria especial, eventualmente de 6% a mais sobre aquela riqueza, mais os 11% que ele ganhava um pouquinho, devia ganhar R$5.000, R$4.000, 11% sobre aquela riqueza, vamos dizer, 40% sobre aquela riqueza. E hoje, agora,
agora, após a regulamentação, quanto que está entrando no caixa? Da mesma riqueza, no fundo, uma riqueza até parecida, que é 4, 5 mil reais. Vai ser 5% de um salário mínimo, porque ele virou MEI. O que eu quis dizer é que a gente vai ter um problema de financiamento. Esse 1 trilhão, ele pode ser até numa verificação só de custo, mas isso, com o fim, com a mudança do capitalismo, a tecnologia hoje, o capitalismo está totalmente em mudança de uma forma, e isso atingindo, claro, o mercado de trabalho, vai atingir violentamente a questão da tributação. Por isso que eu acho que tinha que ter feito junto. Porque agora vai ter a reforma tributária. Eu sei, vão fazer o IVA e vão atingir fortemente querem, né, os projetos, as prestadoras de serviço, porque a indústria já foi, né? A indústria é coisa para a gente ficar recordando no passado. Então, a desindustrialização agora são as prestadoras de serviço. E as prestadoras de serviço teriam que ser mais tributadas, mas corretamente e legitimamente já estão questionando. Falou, opa, ninguém quer pagar mais tributo, é evidente. E eu acho que, ainda mais em ano eleitoral, eu tenho uma certa dificuldade. Queria ouvir os colegas com relação à questão do financiamento, doutor Ivania, doutor Otávio, por gentileza, doutora Marisa, doutor Gilson também, fiquem à vontade, por gentileza. Doutor Omar, a sua colocação realmente é muito oportuna. E eu vou fazer aqui uma menção que nós estamos falando. Esse financiamento da nossa Previdência Social, ela já foi de 5% do empregado, 5% da empresa. Todos os ajustes que a gente tem feito é na receita. Hoje nós chegamos aí a uma contribuição, falar grosso modo, médio, 10% do trabalhador, em torno de 20% da empresa. Ou seja, estamos falando em 30%, em empresas financeiras é um pouco mais, 22%. Isso já está a 30%. Então, nós batemos no teto. Por outro lado, a nossa despesa é despesa de país rico. Nós temos um PIB perto de 7 trilhões e gastamos com a Previdência, com o modelo, incluindo aí os estados, os municípios, 1 tri. Ou seja, é quase em torno de 13%. 13% hoje é padrão de Alemanha, de Inglaterra, de Itália. Nós gastamos mais que o Japão. São países com uma diferença fundamental. Países ricos e que já distribuíram a riqueza. O Brasil ainda tem uma renda média de R$ 2.600, né? A aposentadoria hoje está em torno de 1.300. Essa é a nossa situação. Então, nós temos um falso debate sobre essa questão de déficit. E nós, novamente, se nós pensarmos em financiamento pelo lado da receita, a meu ver, nós batemos no teto. Eu acho que não há mais espaço. E daí essas medidas todas, vamos tributar o faturamento, são coisas que eu me lembro que um dos primeiros reformas que nós tivemos, o governo Collor, ainda em 92, o Collor tentou estabelecer uma discussão desse tipo, nem entrou porque aí nós vamos mexer com a economia top. Né? Então, são comentários, mas o seu ponto de vista eu acho que é fundamental. Perfeitamente. O que eu entendo, doutor, eu concordo, a carga tributária é muito alta. Eu estou achando que ela vai cair não em decorrência da legislação, eu estou achando que ela vai cair em decorrência da alteração do mercado de trabalho. Eu acho que é nesse sentido, nem vamos chegar tanto. Porque, veja, existe também a problemática vamos dizer, quem hoje está pagando com folha de salários, tudo certinho, não é, cada vez menos. Temos uma pejotização exacerbada e isso vai ter reflexos. Talvez, qual o caminho a gente tem que pensar, mas esse 1 trilhão, como até conversávamos no cafezinho, esse 1 trilhão realmente, ele não vai... Porque vamos ter, na minha opinião, uma queda de receita, o que vai gerar, provavelmente, novas reformas, talvez antes até do que nós imaginávamos. E daí a doutora Marisa falou, fica a transição da transição da transição, né? A gente não consegue vencer esses aspectos. Não sei, doutor Otávio, não sei se gostaria de alguma questão com relação a esse tópico. Em relação não à arrecadação propriamente dita, mas ao formas de custeio, eu queria destacar, eu vou falar um pouco mais disso, mas a contribuição extraordinária, que, na minha visão, é uma das maiores violências que essa emenda constitucional traz. A
Contribuição extraordinária, para quem está no regime próprio, ela é devida pelos servidores da ativa e pelos servidores aposentados, sendo que o único fundamento autorizador da cobrança dessa contribuição extraordinária é o déficit atuarial. Então, basta que esteja identificado o déficit atuarial, ou seja, trocando em miúdos, essa reforma projeta uma economia de 800 bilhões. O déficit atualmente vai chegar em breve em 200 bilhões. Essa reforma não vai ser suficiente para equalizar esse déficit atuarial. E, com base nessa autorização constitucional da cobrança da contribuição extraordinária, pode a União passar a cobrar, inclusive dos aposentados, aqui, é a nova redação do artigo 149, parágrafo 1º-A, 1º-B, 1º-C, que fala o seguinte: quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e das pensões que superem o salário mínimo. Essa é a ordinária. Na sequência, parágrafo 1º-B. Demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º-A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União, de servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas. E o parágrafo 1º-C fala que essa contribuição extraordinária deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para equacionamento do déficit e vigorará por tempo determinado. Num outro dispositivo fala que esse tempo determinado é de até 20 anos. Então, eu acho que isso gera uma insegurança jurídica muito grande, porque essa contribuição pode ser instituída assim que se identificar que essa economia não vai ser economia projetada, o déficit atuarial vai continuar, e, inclusive, os aposentados vão estar sujeitos a essa cobrança. Ou seja, se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. É uma contribuição que vem também ajudar nesse custeio. Essa, eu acho que vai ser objeto de questionamento do Supremo e vai desestimular a aposentadoria. Claro. Né? Enfim, só um dado a mais para a questão do Eu, custeio. então, já coloco, se me permite, Só a uma adequação. Pois perdão. não, Marisa. Eu penso que isso vai fazer com que fiquemos todos aqui, ninguém vai querer se aposentar, porque se aposenta, perde o abono de permanência, ainda está arriscado a pagar a contribuição extraordinária, de modo que daqui a uns anos só haverá antigos, né? Antigos, né? No serviço público. Não, perfeito. Vamos trabalhar a questão um pouco sobre a ótica também da constitucionalidade, porque a JUF entrou com o Madin essa semana, já ajuizou, Sim, né? já ajuizou. Já ajuizou o Madin essa semana sobre o artigo 11. Acho que ajuiza hoje, porque Ajuiza a semana hoje. passada estava fechado por causa do BRICS. Ah, tá, não o sabia, Supremo, tranquilo. Então, Deve deve protocolar estar hoje. entrando agora, nos próximos dias, ou talvez hoje, questionando essa contribuição, que já é a contribuição dos servidores, dos regimes próprios. Só entendendo que houve uma alteração das alíquotas, seja para regime geral, seja para regime próprio. Com relação ao regime geral, a alteração foi mínima. Ela até foi adequada, foi interessante, ela reduziu a alíquota para quem recebe um salário mínimo, que até me permite, eu acho que devia ser até menor do que aquele, era 8%, acho que foi para 7,68%, 7,5%, se não me engano. No regime geral, né? O regime geral, É, regime geral. 7,5%. Então, acho perfeito, não tem problema nenhum a redução. O problema, e para o regime geral, que é o do INSS, ela aumentou, era 11% a alíquota máxima do empregado, do doméstico, do avulso, acho que vai para 11 alguma coisa, 11. Então, efetivamente, não vai ser objeto, pelo menos, de nenhum questionamento. No caso do servidor, porque o servidor, regra geral, aquele que não aderiu ainda ao FUNPRESP, né, no âmbito federal, que vai ser quem vai ser imediatamente atingido por essas novas regras, ele tem alíquotas maiores, ele sempre contribuiu sobre o seu bruto. Por quê? Então, se ele ganha 20 mil, ele pagava o quê? Até agora, 11% sobre 20 mil. Isso não sai muito na mídia, mas é verdadeiro. Isso não é porque eu sou servidor, estou falando. Isso é um fato, né? E, às vezes, as pessoas até ficam chateadas. Puxa vida, paga menos e leva mais. Não é exatamente isso. A base de cálculo da contribuição sempre foi muito maior, pelo menos desde 93, quando teve a primeira reforma previdenciária em que a gente passou a contribuir. Isso antigamente realmente não era assim, mas já há uns 25 anos, 30 anos que começou a ser assim, principalmente depois da emenda 20. Bom, de qualquer forma, hoje,
nós pagávamos 11%. Regra geral, em alguns estados até 14%, em Goiás, Rio de Janeiro. Bom, nós tínhamos uma contribuição, vamos dizer, dentro de um padrão talvez de razoabilidade. Agora, para os valores mais altos, ela vai chegar, como ela é progressiva, a gente tem que falar em alíquota nominal dos servidores, não é alíquota efetiva, não nominal. Nominal vai chegar a 22% sobre os vencimentos ou subsídios. E a alíquota efetiva, que é aquela que realmente vai onerar o vencimento, o subsídio, 16,79%. E o questionamento é, até quanto eu posso cobrar de contribuição? Por que isso? Porque tem um princípio, que é esse princípio do não confisco, previsto no artigo 150, inciso 4 da Constituição, que proíbe, claro, a utilização de tributo com efeito de confisco, e contribuição previdenciária, evidentemente, é tributo. E mais, tem aqui uma jurisprudência, tem até a jurisprudência do Tribunal Constitucional Argentino, etc., mas só trazendo já um precedente do Supremo, precedente quando eu entrei no INSS. Por isso que eu lembro bem. Quando eu entrei no INSS, década de 90, procurador, aumentaram, era a crise da Rússia, aumentaram a alíquota previdenciária dos servidores federais para 25%, chegava até 25%, era pior que essa. É terrível, aquela época que a Selic foi para 50%, os colegas vão talvez lembrar. Bom, foi um momento muito ruim. E o Supremo, numa ADIM 2010, medida cautelar, ele analisou a constitucionalidade dessa majoração e chegou à conclusão que era inconstitucional. Evidente que ele não está afeto, ele não está vinculado a essa decisão, mas eu acho, caríssimo, sem entrar nas alíquotas extraordinárias, porque essas daí eu não sei nem a quanto que pode chegar, porque eles não falam, né, na emenda, pode ser, mas já especificamente essas alíquotas, eu acho que elas já são confiscatórias. Por quê? Porque quando você analisa, tem precedentes do Supremo nesse sentido, quando você analisa o princípio do não confisco, você trabalha a riqueza, você não trabalha um tributo só. E sobre a riqueza, vencimento, salário, subsídios, você tem dois tributos incidindo, imposto de renda pessoa física e contribuição previdenciária. As duas são progressivas. Se você juntar a alíquota efetiva dos dois, aqui, em alguns casos, claro que imposto de renda pessoa física depende das despesas, né? Mas aproximadamente, já está dando, sei lá, imposto de renda dá mais ou menos uns 22%, 23%, e essa daqui efetiva 16%. Eu sou muito ruim, Marisa, eu sou pior que você em conta, mas isso dá um valor alto, né, caríssimo? Dá o quê? Você também é bom, ruim? Quanto? Ainda bem o doutor Gil está nos salvando aqui, 39%. Enfim, é o pessoal dos bancos. O pessoal do banco sabe bem O banco entende fazer as contas. Caríssimos, é muito alto. É muito alto e tem um precedente nesse sentido e viola, inclusive, precedentes da Suprema Corte, da Corte Constitucional Argentina, que eles sempre falam que superar 1/3 sobre a riqueza específica seria inconstitucional. Então, o debate aqui vai ser bom com relação a essa DIN. Bom, obrigado, doutor Omar. Isso, caríssimo. Bom, vamos fazer aqui da mesma temática, bem dinâmico. Se Legal, quiserem me manda ver. Agora interromper, já. fique à Agora vontade fico e fazer também. um bate-bola. Caríssimo, manda ver agora, eu Tá fico bom? quieto. Nós fizemos uma... Não, Isso é não, difícil. pode falar. Aliás, suas intervenções são sempre bem-vindas. Nós fizemos... houve um curso no Conselho da Justiça Federal na semana passada que me deixou também de cabelo em pé. Na verdade, isso não é uma reforma, sabe? Eu chamo de revolução previdenciária, porque mudou tudo. A gente vai ter que estudar praticamente... Os conceitos óbvios são mantidos, mas praticamente tudo mudou. Tanto nos benefícios do regime geral, quanto nos benefícios do regime próprio, né? E há uma configuração nova, principalmente no regime próprio. No regime geral, mudaram principalmente regras de cálculo de apuração de valores de benefícios. Primeiro, o Bruno Bianco estava lá, que é não sei o cargo dele, né, secretário especial da reforma subsecretário da reforma da Previdência, e eu tive a possibilidade de falar algumas coisas para ele. Lógico que, de um ambiente ali informal, ele justificou muitas coisas que foram feitas nessa reforma dentro da ótica do governo, né? Mas a gente teve a possibilidade de colocar algumas coisas para ele também. Em relação à lógica da reforma, a doutora Marisa colocou, o doutor Devanir, acho que não se pode discutir dentro
do nosso país, da nossa realidade atual, a necessidade de idade mínima, né, e de revisão de alguns conceitos que a gente tem. As pessoas não podem se aposentar. Hoje, não se pode pensar aposentadoria aos 50 anos, aos 52 anos. Então, por exemplo, aposentadoria especial. Eu sou juiz de vara previdenciária, a Dani está aqui, meu oficial de gabinete, a gente trabalha 70% do nosso acervo é aposentadoria especial. Então, você tem eletricitário aposentando aos 49 anos, você tem o pessoal que aposenta realmente muito cedo. Há algumas distorções que precisam ser corrigidas, né? Isso aí não há dúvida. Então, a questão da idade mínima, na minha opinião, também concordo com todos, é muito bem-vinda. Mas essa revolução previdenciária trouxe algumas coisas que são extremamente violentas em relação tanto ao regime próprio quanto ao regime geral da Previdência Social. A lógica da reforma, primeiro, foi estabelecer várias regras transitórias. E aqui acho importante fazer uma diferenciação entre regra transitória e regra de transição. Regra transitória, por exemplo, que estava contido, está ainda no ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. São regras constitucionais, têm status constitucional, que permanecem em vigor até o implemento de uma condição resolutiva, que pode ser, por exemplo, uma lei. Tá? E aqui eu vou dar o exemplo da Emenda Constitucional 103, do artigo 8º, que fala do abono de permanência. Mais um motivo para as pessoas pensarem duas vezes antes de se aposentar ou não. O artigo 8º fala o seguinte: até que entre em vigor lei federal de que trata o parágrafo 19 do artigo 40 da Constituição Federal, o servidor público federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária e que optar por permanecer em atividade fará jus ao abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária, até que entre em vigor lei federal. No outro dispositivo, essa lei tem que ser lei complementar, tá? Se refere à lei complementar. Mas a reforma, no geral, utiliza muito esse termo, até que entre em vigor. Essa disposição continua até que seja regulamentado por lei complementar ou lei ordinária. Ela trabalha muito com esse conceito de regra transitória, que gera o quê? A desconstitucionalização do que essa regra disciplina. Tá? Então, o abono de permanência, né, para resumir, ele foi desconstitucionalizado. Pode vir uma lei, aqui no caso, emendas de lei complementar, que diminua ou até extinga o abono de permanência. Não há até, chegamos a um consenso lá no curso, de que não há direito adquirido a um abono de permanência, enfim, isso aí também é uma discussão que depois eu queria ouvir os colegas da mesa, mas nós lá no curso chegamos à conclusão de que não há direito adquirido a abono de permanência. Então, essa é só um exemplo de uma regra transitória que gera desconstitucionalização de vários direitos. Faz com que esses direitos possam ser disciplinados. Isso envolve também regra de cálculo de benefício. Tá? Isso foi desconstitucionalizado, tanto no regime geral quanto no regime próprio, em relação a algumas situações específicas. A idade mínima, chegou-se lá no consenso também, que seria a regra que é constitucional, não foi desconstitucionalizada, essa tem que ser respeitada. Fora isso, outros requisitos para a concessão de benefícios, em face de outras regras transitórias, como essa que eu li dos senhores, poderiam ser objeto de desconstitucionalização. Então, o legislador, aí, no caso, né, o executivo que propôs essa emenda, foi, na ótica dele, né, e até o Bruno colocou isso para a gente lá no curso, bastante inteligente, porque ele sempre colocou esse até que em vários dispositivos. Se vocês lerem a emenda, esse até que está em vários dispositivos, que significa a desconstitucionalização de vários direitos. Isso é muito ruim. Não há garantia nenhuma para quem continua no regime próprio em relação a... Praticamente só está garantida a idade mínima. Regra de transição, a doutora Marisa falou bem, o Mar também, diz respeito a quem já está no sistema e faz jus ao uso das regras anteriores à entrada em vigor da emenda constitucional, desde que implemente determinados requisitos. Então, não se confunde regras transitórias com regras de transição. Acho que esse é um conceito importante para a gente entender a lógica dessa emenda constitucional, dessa revolução previdenciária. Então, a regra de transição, por exemplo, para servidores públicos, né, regime próprio,
A gente tem duas para aposentadoria, que é a regra do artigo 20, que fala em 100% de pedágio, e tem a regra dos pontos, que é a do artigo 4º, que é uma regra que eu não vou esmiuçar aqui, mas é interessante os senhores darem uma olhada depois. Mas, para os servidores públicos, são duas regras de transição. E para o regime geral, são 4. 5. Nós contamos 5. É É porque que é da uma é para as idade. duas, né? Uma é para as duas. Tá certo. Não, mas tem, então tem uma que vale para as duas. Porque tem a dos 50% para quem está há 2 anos de se Isso, aposentar. Né? Então, essa é a lógica dessa emenda. Desconstitucionalizar, por meio de regras transitórias, vários requisitos para o gozo de benefício. A questão que o Omar colocou, se a carência permanece, há uma dúvida, realmente, porque a emenda constitucional não fala em carência, e o consenso que nós chegamos lá, óbvio que isso vai ser discutido, né, dentro do judiciário, por nós, provavelmente chegará até o Supremo, é de que a carência permanece nos termos da Lei 8.213. A carência não foi revogada por essa emenda constitucional. Então, além de tudo que está previsto nessa emenda, continuam existindo as carências previstas para cada um dos benefícios nos termos da Lei 8.213. Nesse caso, então, 20 anos seria 20 anos de carência. A Sim. leitura é essa. Interessante. Porque só vai contar tempo contributivo também. Interessante. Porque a emenda estabelece idade mínima, idade e tempo de contribuição, não fala nada de carência. Então, exato. como não revogou a carência permanece. Tá, interessante. Contribuição extraordinária, que foi o que mais me chocou lá. O doutor Lázaro falou da contribuição extraordinária para a gente. E esse fundamento genérico de que, permanecendo o déficit atuarial, é autorizada a cobrança de contribuição extraordinária, enquanto permanecer esse déficit e por até 20 anos. Quer dizer, por tempo determinado, mas por um tempo bastante longo. Até 20 anos. Essa contribuição, confesso que me assustou bastante, é devida por ativos, inativos e pensionistas. Então, pega todo mundo. Né? Bom, há vários aspectos aí, reforço que a doutora Marisa disse, que a gente precisa estudar urgentemente isso, né? Que algumas regras são de aplicação imediata e logo a gente que atua na área previdenciária vai ter que aplicar essas regras imediatamente, principalmente as regras em relação ao regime geral de aposentadoria por invalidez, a doutora Marisa colocou, que aí fica a questão do auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, quer dizer, um benefício que o auxílio-doença permanece porque não foi regulamentado pela reforma, com um valor de 91% do salário de benefício. E a aposentadoria por invalidez, não. Se você tem até 20 anos de tempo de contribuição, você recebe só 60% da média, não é nem do salário de benefício total. Que é uma média que é um cálculo até mais prejudicial hoje, que é 100% de toda a média contributiva, todo o período. Então, mas está na reforma, né? Tá em vigor e a gente vai ter que estudar muito isso, aparelhar as varas, treinar nossos servidores, os advogados, conversar, fazer vários debates, várias mesas redondas e conversar muito, aparelhar as contadorias, né, que no fundo são elas que nós damos os parâmetros, mas elas que apuram sempre o valor dos benefícios. Então, é uma revolução, gente. Assim, eu confesso que eu saí 3 dias de curso semana passada, primeiro, vendo o quanto que eu tenho que estudar, o quanto que quanto que eu não sabia a respeito dessa reforma, inclusive dos efeitos imediatos, o quanto que nós temos que conversar sobre essa reforma, temos que nos aparelhar, né? Há mudanças profundas em relação ao que o Omar, o Devanir colocou, realmente é um novo paradigma de previdência. Estamos a caminho de não sei se é o termo adequado, mas praticamente uma privatização. A cobertura dada pela Previdência, pelo Estado à Previdência, o cobertor vai ficar curto, vai diminuir bastante. Né? Há uma cultura de poupança, isso aqueles que gestaram a reforma sempre tiveram isso em mente, há uma cultura de poupança que precisa ser estimulada
e que precisamos estudar muito a fundo a questão da previdência privada, a questão dos fundos de previdência abertos ou fechados. Isso precisa ser discutido a fundo e muito estudado. Só que estamos num país profundamente desigual, em que grande parte das pessoas não tem condições de fazer essa poupança. Então, outro dispositivo que me chamou muita atenção foi esse parágrafo 10º, do 201, nova redação 201, que fala dos benefícios não programados, que poderão agora ser objeto de, não só os benefícios de acidente de trabalho, mas todos os benefícios poderão ser objeto de seguro privado. Ou seja, aquela cobertura estadual que foi idealizada pela Constituição de 88, todo o sistema previdenciário, de uma certa forma, está sob revisão. E a gente precisa se preparar para essa revisão. E aí, falo não só sobre a ótica do sistema, como sobre a ótica pessoal. Cada um precisa ver o que é melhor para si, né? No âmbito do regime próprio, talvez tenhamos aí uma nova oportunidade para a migração para o regime complementar, provavelmente teremos isso, e precisaremos reestudar o tema, reavaliar dentro da situação pessoal o que é interessante para cada um, né, dentro dessa nova ótica e dessa revolução mesmo que ocorreu na Previdência Social. Então, é importante que façamos muitos debates, conversamos, vocês perguntem bastante para a gente poder discutir. As pensões por morte são um capítulo à parte, né? As pensões por morte, para resumir, primeiro, que não vai poder mais acumular. Pensão por morte com outros benefícios, né, com aposentadoria. Vai ter que fazer uma opção, né? Uma partezinha, né? E aí há um redutor. Eu só não queria entrar nesses pormenores. Mas fizemos lá um cálculo aproximado que a pensão por morte pode haver uma redução de até 70% do valor que a pessoa recebia na ativa. É mais ou menos esse cálculo. Exato, Também não sou bom em números. Não, é para servidor. Mas para isso, para o regime próprio, né? Para o regime próprio, quem, quando na ativa, ainda em vida, recebia 10 mil, pode passar a gerar uma pensão de 3 mil reais. Ninguém mais pode morrer. Então, assim, Ninguém morre também. ninguém se aposenta, Ninguém morre. porque agora vai ter que trabalhar 40 anos para se aposentar, e aí imagina quem vive no mercado informal, né? Os taxistas, amigos do Dr. Omar, os Ubers, todos vamos ter que... Ninguém mais vai poder se aposentar, né? Consequentemente, outro aspecto que a gente estava colocando com o Dr. Divanir, não vai haver mais contribuição. Essa economia que eles estão calculando de 1 trilhão vai, com essa nova sistemática, essa nova organização do mercado de trabalho, eu não sei onde eles vão arrecadar tanto dinheiro assim para manter essa economia. Vai cair muito a economia. Vamos cobrar de seguro-desemprego. Né? Mas, enfim, a pensão também é muito preocupante. Com certeza. Bom, sem dúvida, só para não parecer, porque debate tem que ter lado positivo também. Vamos trazer, já trouxemos, a idade mínima é o principal. É um porque eterno senão a gente otimista. o pessoal sai. Por isso que a gente gosta do Omar. Não, a gente encontra o pessoal lá chorando, não é o caso. Vamos ver, teve aspectos positivos. Eu queria rapidamente, se a gente pudesse, por exemplo, na minha opinião, claro, estou trazendo aqui o parcelamento. O parcelamento é interessante. Eles colocaram, todo mundo já milita na área, sabe que tem o famoso refis. Os refis em si, eles não são ruins. Um parcelamento especial, ele não é ruim, dependendo de uma recessão, dependendo de uma problemática de industrialização, você tem uma série de questões. Agora, os parcelamentos que eram feitos, eles eram, sim, passíveis de crítica. Eu me lembro do primeiro refis do ano 2000, se pagava para sempre. Verdade, deve estar pagando até hoje. É o primeiro lá da legislação. É óbvio que eram... E eu me recordo de empresas que deviam milhões, nós estávamos na execução fiscal naquela época, e pagavam R$400, não tinha valor mínimo na época, pagavam valores ínfimos. Claro que isso não é adequado. Os refis bem feitinhos, elas podem até ser adequados. Tem agora uma proibição de um parcelamento, o refis nada mais é que um parcelamento mais alongado, um parcelamento, eu achei até bem restrito, de no máximo 60 parcelas, que já é o clássico dos tributos federais, 60 parcelas tanto para os entes
políticos, as dívidas com relação ao regime próprio, quanto para as empresas, no que diz respeito especificamente a contribuições previdenciárias. Não é para todo o sistema, mas eu achei já um avanço. Tem aqui também algo bem interessante, legal, que são os princípios da Seguridade Social. 1946 mudou, diversidade da base de financiamento, esse é o texto atual. Identificando-se em rubricas contábeis específicas para cada área, as receitas e despesas vinculadas a ações de saúde, previdência e assistência, preservado o caráter contributivo da previdência. Olha que interessante, se aqui for aplicado, a gente vai poder, enfim, saber se a previdência é deficitária ou não. Essa é uma grande questão que ficou no ar. Isso tira a legitimidade do sistema. Então, vamos lá, agora vai ficar claro quais são, eu espero, né? Pelo menos o texto constitucional está determinando quais são efetivamente as despesas de cada um deles e a receita de cada um. Tomara que realmente seja aplicado, mas é um aspecto positivo, sem dúvida alguma. Não sei se os colegas, doutor Devanir, doutor Otávio, Marisa, gostariam de conversar a respeito. Sem dúvida. Não, sem dúvida. E se me permite, eu queria só levantar aqui uma questão que diz respeito aqui à Previdência do Servidor Público. Está parecendo uma mudança bem simples, aquela que está prevista no artigo 40, parágrafo 15. O que quer dizer isso aí? Nós estamos abrindo, até hoje, os FUNPRESPs que estão aí organizados, são entidades que têm natureza pública, né? E agora nós tiramos essa característica. Então, são entidades abertas ou fechadas. É a privatização. Só que é uma coisa que não é tão simples. E eu chamo a atenção para alguns pontos aqui, vou destacar rapidamente, sem tomar 4 deles, só para a nossa reflexão. Primeiro, tem um aspecto de governança. Hoje, no FUNPRESP, o JUDE, o ESE, aqui em São Paulo também, alguns outros estados, o participante tem assento em conselho fiscal, conselho deliberativo e, em alguns casos, até em diretoria. Numa previdência gerida por bancos, isso não vai ocorrer. É um ponto que eu destaco. Outro ponto, nós temos produtos completamente diferentes, né? Hoje, a indústria da previdência aberta, ela basicamente, nós estamos falando de reservas na ordem de quase 1 trilhão, 90% disso é um produto chamado VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre. O que quer dizer isso aí? Isso aí é um produto para sucessão familiar. Não se entrega benefício de prestação continuada. A tendência disso é você usar essa poupança rapidamente e criar um problema lá na frente, porque você não formou essa poupança previdenciária. E isso que vai estar sendo oferecido. O outro ponto que eu chamo a atenção nós temos 2 legislações hoje, legislação 109, 108, leis complementares, 108, tratando justamente da gestão desses fundos públicos. Uma entidade de 109, tipicamente privada, que for fazer a gestão de um ente federativo e tiver um número expressivo de participantes ou de patrimônio, ele poderá estar sendo abrangido por essa legislação da 108. Então, eu vejo aí que é uma competição que começa a ficar muito restrita. E um outro ponto que eu chamo a atenção é essa questão de licitação. Hoje, numa previdência fechada, sem finalidade lucrativa, o que se estabelece é um equilíbrio. Você não pode arrecadar mais do que precisa. Então, é sempre na condição de equilíbrio. Numa licitação, você vai determinar qual vai ser o valor, essa taxa de administração, e vai ter que garantir. O banco garante. Uma entidade tipo FUNPRESP não pode garantir, porque se no ano seguinte faltar, vai ter que ser colocado mais. Ou, se diminuir, perfeito. Então, são pontos que elas não são simples, não são pontos simples. Acho que o judiciário vai ter que intervir em muitas situações desse tipo, que não é meramente estarmos transferindo, olha, e o grande discurso, vai ter mais transparência, mais competição, isso é bom, todo mundo sai beneficiado, né? Isso não é bem assim.
Então, são pontos que eu chamo a atenção, porque isso afeta diretamente ao servidor, porque nós estamos falando em previdência. A previdência, ela tem que ter o mesmo tratamento, o tratamento da entrega da renda. Então, esses produtos precisam estar exatamente com esse tipo de tratamento, ou seja, vocacionados para a entrega de renda, não para qualquer outro desvirtuamento, que é o que nós vemos hoje. Não estou criticando, são produtos que atendem necessidades, atendem objetivos diferentes. Nós estamos falando em produtos que focados, vocacionados para a entrega de uma renda de prestação continuada. Então, isso preocupa, isso eu tenho a impressão que nós vamos ter que discutir muito em alguns fóruns e em situações até extremas. Eu vejo aí um grande risco para o servidor, que poderá estar sendo induzido e não estará formando o seu patrimônio previdenciário. Acho que fundamentais as considerações do Dr. Devanir. A gente vai tratar desse tema amanhã. Temos um painel específico sobre a questão da previdência privada. Enfim, temos que passar a discutir esses fundos e, sem dúvida, será uma opção, tendo em vista que o regime próprio hoje ele foi bastante descaracterizado por essa reforma. Bom, acho que eu posso abrir para 2 perguntas e, na sequência, a doutora Marisa continuará conosco depois? Então, e na sequência, depois da palestra do Dr. Paulo Sérgio, a gente abre para mais perguntas e aí para um debate mais extenso. Alguém queria fazer uma pergunta agora? Então, o sinal que foi... Vamos lá. A contribuição extraordinária é prevista mesmo para o servidor que migrar? Sim, pode ser. Nós discutimos isso lá. A princípio, quem migrar para o regime complementar, eu acho que não pagaria. O problema é se for abaixo, porque a extraordinária ela pode ser, inclusive, abaixo de ter a base de um salário mínimo. Sim. Isso para o aposentado. Então, eu acho que sim. A única diferença é que eu acho que daí a base de cálculo é pequenininha. Essa é a única vantagem. Mas é limitado ao teto. Mas, veja, você migra, mas permanece no regime próprio, evidentemente. Então, só que a única diferença é que você recebe do regime próprio até 5.839 valores de 2019. Eu tenho quase certeza, porque, sinceramente, eu passei o feriado estudando, a gente não para de estudar isso aqui, cada vez acho que sabe menos. Mas eu tenho quase certeza que abrange, sim. Não vi nada contrário nesse sentido. Posso estar até o limite do teto, sim, que há essa possibilidade. Porque ele só fala em extraordinária genericamente. Ele fala que extraordinário para até 20 anos, extraordinária que é temporária, e depois ele fala até 20 anos, ele fala que tem que ter déficit, o que significa vai ter extraordinária a hora que quiserem, porque contabilmente a gente sempre vai ter déficit, e eu não vi nenhuma limitação nesse sentido, não. Não vi nenhuma limitação em face daquele que aderiu. Posso estar equivocado, mas tenho quase certeza que não. A emenda realmente não fala em limitação e a questão é, quando você migra, você passa para você não deixa o regime próprio, né? A questão é essa. Então, realmente, o Omar tem razão. O problema é que a questão é que ele vai pagar menos, né? Porque ele vai estar sujeito ao teto do regime geral. Então, mesmo quem migra fica sujeito a essa contribuição extraordinária, assim, mas a pagar um valor menor. Só chama atenção, é aquela história do bicho pode pegar também, né? Porque quando ele migra, ele vai estar sobre a égide de 2 leis, 109 e 108, e a 109, ela estabelece, não pode haver redução de benefício, mas tem a contribuição extraordinária se houver o déficit. Então, na complementar, na capitalizada, também. Então, a lógica é a mesma. Isso é A verdade, lógica é a não mesma. podemos esquecer disso. Mais uma pergunta ali. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-los e parabenizá-los pela explanação. A minha dúvida com relação à conversão do tempo especial em comum, né? Se falou de regras de transição e tudo mais, mas uma coisa que ainda não me ficou claro, pelo menos, diz respeito a converter o tempo especial até a entrada em vigor da nova legislação,
né? E a questão do cálculo, como ficaria isso daí? Porque nós temos a questão agora que qualquer benefício para ser pago com 100% da média salarial vai ser necessário 40 anos de tempo de contribuição. Converto esse tempo, ou seja, esse tempo fictício, que é o especial, que é o acréscimo que o especial te dá, ele vai te permitir chegar nesses mesmos 40 para, assim, computar o benefício de maneira integral, e aí sim, o 100% ou não. Eu digo isso pelo seguinte, a gente via essa discussão muito com a aposentadoria por idade. Por quê? Não se computa tempo fictício para fins de aposentadoria por idade, ou seja, mesmo que ele tenha trabalhado em atividade especial, esse tempo fictício não conta para fazer os acréscimos que a aposentadoria por idade teria. Nesse novo regramento, eu não consegui constatar nada que vedasse, por simplesmente falar por tempo de contribuição, e o tempo é contribuição, mas eu gostaria de ouvir de Vossas Excelências também. Fala, não, eu só ia falar o seguinte, especificamente, eu posso estar enganado, mas eu li, reli, treli, não vi, não achei nada nesse sentido específico do que o colega está falando, no que diz respeito a aquele, quase um fictício, né? Se seria admissível ou não. Se eu fizer a conversão, até porque ainda pode, claro, do tempo anterior a 13 de novembro, eu posso fazer a conversão. Se isso contaria de alguma forma para eu chegar a 100%. Essa é a ideia. Isso não consta especificamente. Agora, como eles falam que não pode ter tempo fictício em hipótese nenhuma, eu acho que a provável resposta é não. Não está explicitado. Não sei, o doutor Otávio estudou melhor a questão de regras. Não, a questão é controversa, realmente não é tão claro, mas nós discutimos, fizemos um caso prático lá no curso, semana passada, e aí a impressão que tivemos foi a contrária, de que eu não consigo achar o dispositivo aqui agora rapidamente, mas a emenda garante que a conversão do tempo especial em comum até a sua entrada em vigor. Sim, isso é bem claro. E que, dentro daquele princípio que é sempre aplicado em relação à aposentadoria especial, tempus reddit actum, não haveria problema de que isso fosse considerado para efeito de somatório depois e para concessão de aposentadoria especial. Não sei se é essa... Não, está perfeito. É que realmente questão. a lei a emenda não fala absolutamente nada, mas eu concordo, não haveria por que ser diferente. Sem dúvida alguma, ele contaria, mas a emenda absolutamente muda com relação a isso. Então. É pela lógica do sistema. Isso é pela que eu lógica tinha do confundido, sistema, mas ela não é tão clara. Não é tecnicamente. Só se você entender que é fictício isso. Então, mas aí que está. O que é tempo fictício? Tempo fictício sempre foi considerado aquela questão. A licença-prêmio em dobro, né, que é o exemplo que sempre vem na nossa cabeça, exemplo antigo. E outras espécies de tempo fictício. E o que reforça essa conclusão é o artigo 21 da emenda, que fala, exige requisitos mais gravosos para que seja reconhecido o tempo especial, né? A prejudicialidade efetiva à saúde, veda a caracterização por categoria profissional ou ocupação, exige os 20 anos, né, dentro da lógica de todas as aposentadorias, agora exige 20 anos de contribuição, e tem o requisito da soma dos pontos também, idade e tempo de contribuição, né? Então, tem aqui no 21 incisos toda essa sistemática de pontos que se aplica também à aposentadoria especial, né? Se alguém queria acrescentar mais alguma coisa. Eu acho que eu concordo. Não, ela nada fala, mas eu concordo que deve caminhar por aí. Mas eu acho que o INSS talvez questione esse tópico, né? Então, o que a gente conversou lá tinha... Foi? Virar uma instrução normativa. É possível, até porque existe, por exemplo, eu até lembrei, não quero fugir demais, mas tem alguma correlação com a pergunta do colega? O que está na lousa agora, que é o 25, parágrafo 3º, que dá, não é, dá vontade da gente se jogar. Não daqui, não, porque a vida é muito boa, mas... Esse aí a gente está de acordo que o Supremo vai declarar inconstitucional. Não tem como, né? Todo mundo achou, até o Bruno Bianco. De alguma forma, que esse chega a ser meio grotesco. Por isso que eu tenho meus receios com relação ao que seria direito adquirido, que de alguma forma seria nesse caso. Mas eu concordo, a princípio, com a posição do doutor Otávio, caríssimo. Reconhecimento do tempo de advocacia. Bom, gente, depois vamos abrir para mais perguntas, o tema é rico, vamos ter que debater, discutir muito, mas vamos fazer um coffee break agora e 11 horas nós voltamos.